Olá, turma Bios Medicina, mais uma vez, mais uma aula, professor Marcão, um tema novo de Sociologia, muito abordado, muito presente, vocês fiquem atentos, porque nossa aula de hoje, o nosso tema, ele é bem abrangente, tá bom? Nós vamos falar sobre democracia, cidadania e várias formas de exercício de direito na história e na evolução do homem, quanto ser social, quanto ser político e suas diferenças, como também abordar um pouquinho detalhes da Constituição, da construção da cidadania ao longo da história do Brasil, tá bom? Então nós vamos ter algumas particularidades, vocês fiquem atentos, porque é questão de tema recorrente no Enem, esse tema aqui muito bom de se trabalhar. Democracia, cidadania e direitos. Toda contemplação, os direitos civis, o que são direitos políticos, os que são direitos sociais e no contexto pós-Segunda Guerra, com a criação da Organização das Nações Unidas, nós vamos entender também o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? No nosso slide de abertura, como no modo de vocês, eu brinquei um pouco das circunstâncias hoje na nossa sociedade, essa questão de falsas notícias em sites na internet. Então eu brinquei aqui, já pensou se a internet estivesse bombando na época em que o Brasil foi proclamado república? Uhul! 1 milhão de curtidas na página do Brasil República no Facebook. Pesquisa aí, liberdade, liberdade, tá bombando no YouTube. O Brasil não é mais monarquia? Acho que não. A hashtag perdeu Dom Pedro II, está em primeiro no Twitter. Então a gente brincou aqui, eu gostei muito dessa charge aqui, para fazer uma referência, essa questão da realidade não só do Brasil, mas de vários países ao longo do mundo, justamente pelo exercício da ideia da liberdade permitida pela democracia, tá certo? Então vamos lá adiante. Eu coloquei aqui também para a gente entender a diferença da palavra, do exercício, na verdade, não é da palavra. A palavra por si só, democracia, de origem grega, lá na história da cidade-estado de Atenas, a democracia foi um processo evolutivo, ao qual pensadores da época, como Platão, como o Aristóteles, criaram formas de governo e os seus legisladores começaram a aplicar. Então, foram eles que criaram os princípios da monarquia, diarquia, oligarquia, aristocracia, tirania, plutocracia ou timocracia, que significa poder que emana da riqueza, até se chegar, durante o governo do Clístenes, à condição de democracia. Vale ressaltar que ser cidadão, ter direitos lá na Grécia Antiga, em Atenas, exigia alguns critérios. Então, primeiro, o gênero, somente homens, nascidos em Atenas, filho de pai e mãe ateniense. Então, essa pequena parte da sociedade, pouco mais de 8%, ia até um espaço público chamado de ágora. E lá iria reivindicar os seus interesses e os interesses de sua comunidade. Portanto, o que vamos concluir, que a democracia na sua origem, além de exclusiva, de excludente, ela era direta, tá bom? Com o passar dos anos, com as mudanças provocadas com a sociedade, no período medieval, um poder político descentralizado. Na Idade Moderna surgem os estados absolutistas, depois vem os estados liberais. E aí, nessa perspectiva, eu terei uma democracia agora através do termo representativa. Por quê? Porque com o passar dos anos, nós vamos conquistar aquilo que é considerado verdadeiramente a maior arma no sistema democrático, que é o voto, chamado de sufrágio universal. Então, ó, na sua origem direta, no mundo atual nós chamamos de representativa, que pode ser indireta, no caso dos países que as eleições para o executivo ainda são indiretas, como o caso norte-americano, ou semidireta para os países que se aplicam ainda
a figura do primeiro-ministro, também chamado de premier ou chanceler. Tá certo? Então, essa é a primeira perspectiva das mudanças provocadas com o passar do tempo. E aí nós vamos entender agora o termo de cidadania. A palavra cidadania vem do latim civitas, que está diretamente ligado às condições do sumo bem, como dizia Aristóteles. Esse sumo bem, a felicidade, ataraxia, essa palavrinha em filosofia que é o que? A busca pela felicidade, estava voltado ao sumo bem, que eram as questões de ordem política. Essa política voltada ao que? Às chamadas cidades-estado. Então, esse termo cidadão vem justamente das relações do homem na condição de ser social, e essa cidadania, ela será permitida através do exercício ao longo da história de 3 tipos de direitos, que é o direito civil, baseado no princípio da isonomia e isegoria, o direito político, baseado na ideia da isocracia, e os direitos ou os direitos sociais, que serão contemplativos a partir do século XX, tá bom? Dentro da história do mundo. No caso do Brasil, nós vamos ter uma inversão. Nós vamos ter primeiro as conquistas dos direitos sociais, para depois chegarmos aos direitos civis. Então vamos lá. O que são os direitos civis? Os direitos civis, eles foram contemplados a partir do século XVIII, dentro do pensamento ilustrado, resgatando aquele princípio de origem grega que nós chamamos de isonomia, a igualdade de todos perante as leis. E o princípio da isegoria, a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, o direito à propriedade privada. Então esses são os chamados direitos civis. Fiquem atentos a esta parte aqui, que é algo que costuma ser cobrado nas questões de ciências humanas na prova do Enem. Posteriormente, ao longo do século XIX, nós vamos ter a consolidação dos direitos políticos. Filiação político-partidária. Nós vamos ter também a questão do voto e a participação em cargos públicos por processos seletivos. E aí nós vamos ter uma conquista que será considerada, que é considerada uma das maiores armas que nós temos em um Estado democrático. Além da plena liberdade de expressão, não afetando, não ofendendo os órgãos, os demais órgãos, mas a maior conquista que nós temos, além da liberdade de expressão, é o que? O direito a voto. Quando a gente fala voto, é votar e ser votado. E por último, nós vamos ter a contemplação dos direitos sociais, baseado naquele modelo de chamar de bem-estar social ou social-democracia, muito já cobrado algumas vezes no Enem, tá certo? Baseado na nossa atual Constituição de 1988, quando os direitos sociais são vários segmentos: educação, saúde, moradia, segurança pública, trabalho, renda mínima, previdência e até mesmo lazer. Então percebam que esse rol de direitos que serão constituídos dentro da história da humanidade, mais tarde no século XX, mediante as sequelas, a destruição deixada pela Segunda Guerra, a ONU vai criar um mecanismo, um conjunto de leis, de pontos, acordo supranacional para garantir a dignidade humana. Então, dentro dessa perspectiva aqui, vamos lá? Fiquem atentos a esse ponto aqui, certo? A nossa atual Constituição, inclusive, a sétima na nossa história, recebe o nome de Constituição Cidadã, considerada uma das mais completas do mundo atual, do mundo contemporâneo. Quando nós temos destaque ao nosso tema de hoje, democracia, cidadania e direitos, o artigo 6, o artigo 7 da nossa Constituição. Tá bom? Eu coloquei aqui a imagem do presidente da Assembleia Constituinte à época, o deputado federal Ulisses Guimarães, que foi o grande articulador durante o governo, o primeiro governo civil, pós os 21 longos anos do regime militar. Então aqui eu apresento a vocês
as 7 constituições, que no desenrolar da aula eu farei alguns comentários para vocês. Partindo daquele pressuposto, nós vamos ter aqui também um tema já abordado nas questões em ciências humanas, que foi com o pós-Segunda Guerra, um outro órgão internacional será criado para promover a possibilidade de uma paz de fato na história do século XX, e aí nós vamos ter todo aquele rol de direitos civis, políticos, sociais, num conjunto de 33 artigos, 33 pontos, que é a ONU, Organização das Nações Unidas, e nós vamos ter o que? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos aqueles direitos que vão garantir a mínima dignidade para as pessoas. Vou dar uma pausa bem rapidinho, coisa de 5 minutos, para vocês assistirem um vídeo bem interessante. Grava aí se vocês não conseguirem ouvir a história dos direitos humanos. Le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Okay, no, è complicatissima. We just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights. What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. He documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights.
almost succeeded. But the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people on Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree that it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. All told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed, and it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting, until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers, free-thinking individuals who refuse to be silent.
Deixa eu dar um X. Bota pro slide. Só ali, ó. Ali. Aqui. Então, gente, bem reflexivo, né? Esse vídeo que fala também mais da questão da violação do que a garantia à dignidade humana. Vocês viram aí que passou algumas personalidades que marcaram a história do século passado, que inclusive já foram abordados no Enem. Martin Luther King, na história contra a segregação étnica lá nos Estados Unidos, situação em evidência, nunca se teve há 50 anos atrás tantas manifestações em circunstâncias atuais do que do fato ocorrido nos Estados Unidos. A figura do Nelson Mandela, que passou parte também de sua vida dedicando-se pelo fim do apartheid, e também um outro personagem na história do século passado que defendeu a desobediência civil para tornar o seu país independente, a figura de Mahatma Gandhi. Tá certo? Então, muito interessante, repetindo para vocês, se vocês quiserem assistir um outro momento, é a história dos direitos humanos. É um vídeo curtinho, mas traz muito fundamento até para você criar, de fato, se for necessário, argumentos para a proposta da redação dentro do Enem. Então vamos lá dar continuidade ao nosso assunto. Eu coloquei aqui a evolução dos direitos humanos numa perspectiva do Brasil a partir da Constituição de 1988. Eu coloquei ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Terra, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Igualdade Racial. Todos esses temas, todos esses assuntos vocês já ouviram, já falaram ou já discutiram em algum momento de vocês. Mas, incontestavelmente, a maior garantia dos nossos direitos está nessa parte aqui. O nosso direito a voto. Porque ao longo da trajetória do Brasil na condição de Estado independente, todas as fases, todas as 6 constituições, o voto sempre existia ressalvas. Então, em 1988, nós vamos ter a garantia plena da cidadania. Preste atenção, qualquer questão que trata o tema democracia, em questões de história, de sociologia voltado para o Brasil, antes de 1988, sempre fiquem atentos, porque democracia, cidadania plena, direito a voto, considerado uma das maiores conquistas dentro da história do nosso país, sem sombra de dúvidas, é o sufrágio universal. Eu coloquei aqui uma imagem, né, da nossa situação, o voto e a urna eletrônica. Então, esta sim é a maior conquista dentro da trajetória da construção do sistema democrático, da cidadania e de garantia plena de direitos na nossa história, e que infelizmente alguns povos, algumas nações não sabem ou ainda não tiveram a oportunidade de viver o ideal democrático. Aí, no caso da história do Brasil, nós vamos ter uma inversão. Esses direitos aqui, de fato, serão contemplativos a partir do século passado. Então, a partir dos anos, final dos anos 20 e o advento da chamada Era Vargas, nós vamos ter a contemplação inicialmente dos nossos direitos sociais. Tá bom? Os direitos políticos, eles serão estendidos porque no Brasil Império, pouco mais de 8% da sociedade, da população, tinha status de cidadania. Na República Velha, nós vamos ter pouco mais de 14%. E somente na Constituição de 88, quando diz direito a voto, eu tenho que lembrar que é votar e ser votado. E por outros direitos civis contemplados definitivamente na nossa Constituição de 1988, Constituição essa também conhecida como Constituição Cidadã. Aí eu coloquei um pouco do que vocês precisam, ó, um pouquinho das constituições brasileiras. Então, ao longo da nossa história, os direitos sempre foram para poucos. Por exemplo, no Brasil Império, somente 8% da população, homens, tá certo? Com renda pré-estabelecida. Vocês que tiveram a experiência o ano passado, mais uma vez apareceu o quê?
a Constituição de 1824 em uma das questões de ciências humanas. Então, a Constituição de 1824, vamos lembrar, poder moderador, voto censitário, senador vitalício, Estado religioso, uma vez que Dom Pedro outorgou a nossa primeira Constituição e disse que oficialmente o Brasil era um Estado católico. Então nós nascemos na condição de um Estado independente, de uma forma monarquista, um poder centralizado chamado de poder moderador, e o voto era censitário, ou seja, para ser cidadão, somente homens, além da idade, do alistamento, renda pré-estabelecida. E sem contar que, mesmo sendo um Estado religioso, o próprio poder moderador intervia na igreja com um mecanismo chamado de padroado e beneplácito, que possivelmente vocês já viram nas aulas de história. Veio a crise do Império, instituída a partir de 1870, veio várias questões que irão promover esta crise, e aí, a 15 de novembro de 1889, nós vamos ter a proclamação da República. A primeira fase ficará conhecido como República Velha. E aí nós vamos ter a promulgação da primeira Constituição Brasileira Republicana, certo? Ao qual a primeira grande característica é, a partir daqui, nós vamos nos tornar um Estado laico. Separação entre as questões civis das questões religiosas. Só que nesse período aqui da República Velha, dividida entre duas fases, a República da Espada e a República Oligárquica, nós vamos ter um mecanismo eleitoral estendido a pouco mais de 14% da população, e a realidade era voltada ao quê? Às práticas do coronelismo, que promovia o curral eleitoral, o voto de cabresto, as eleições baseado a bico de pena, as fraudes eleitorais, a troca de favores, que era o clientelismo, tá bom? E se tudo isso ainda não atendesse aos interesses dos dois principais partidos, que eram o PRP e o PRM, existia a degola, tá bom? Então você terá aqui a República Velha e a Constituição, ao qual nós vamos nos inspirar nas ideias da Constituição norte-americana, e principalmente vale ressaltar que a ideologia da nossa República é baseada o quê? Nas ideias positivistas daquele pensador francês Auguste Comte, articulado pelo Exército Brasileiro, atendendo aos interesses de parte da aristocracia rural brasileira, insatisfeita com o mais importante fator que irá desencadear a crise do Império e a proclamação da República, sem sombra de dúvidas, serão as questões abolicionistas. E aí nós vamos ter um terceiro momento na nossa história, que é a chamada Era Vargas. Duas constituições, a de 34 e a de 37, quando foi uma ditadura civil, um governo de características fascistas. E qual será a grande novidade da Carta de 34, já abordado 3 vezes nas questões do Enem, na parte de ciências humanas? A grande novidade, além dos direitos trabalhistas, a cidadania feminina. Então nós vamos ter aqui a Era Vargas, 2 constituições, veio o período chamado de populista, democrático ou liberal, quando a Carta de 46, mais uma Constituição. Vale ressaltar que esta foi a única Constituição que ainda não foi cobrada no Enem. Fiquem atentos a isso aqui. As novidades serão: o mandato presidencial passará agora a ser de 5 anos. Nós vamos dar legalidade aos movimentos sindicais, uma vez que os movimentos sindicais, no período anterior, era atrelado à fiscalização do Estado. E nós vamos ter também a proibição, a anulação da cidadania para os analfabetos no Brasil. Veio o período chamado de regime ou ditadura militar, ao qual nós vamos ter a Constituição de 67, ao qual o grande objetivo era dar legalidade aos chamados atos institucionais. E sem sombra de dúvida, não houve um momento na nossa história em que a maior violação de direitos ocorreu entre os anos
de 1964 e 1985. Vamos lá. Direitos caçados. Eu coloquei aqui dois momentos, apesar que nessa conjuntura atual, certo? Sem defesa de ideologia político-partidária, nós sabemos que a situação, pelo menos dos rumos políticos da educação, faz com que vocês se surpreendam com temas que sempre foram muito abordados no Enem e em outros vestibulares, mas que, pelo menos a nível nacional, criou-se uma expectativa muito grande sobre alguns temas que, na prova do ano passado, não foram abordados. Vamos ver o que acontece esse ano. Então, os momentos de maior destaque, onde houve a violação, onde houve decreto de estado de sítio, violação de direitos e garantias individuais, censura, liberdade vigiada, foi durante o Estado Novo, a terceira fase da Era Vargas, e durante o regime militar. AI-1, AI-2, AI-3, o 4 é a Carta de 67, e atualmente um grupo de brasileiros espalhados por vários cantos do país entoam em suas ruas, em suas manifestações, o retorno do AI-5. É um direito deles, porque nós vivemos num Estado democrático. Apesar de toda essa relação conflituosa entre interesses pessoais, com interesses políticos, que faz com que um grupo saia às ruas pedindo intervenção militar. Olha que coisa espetacular. Tem direito? Tem, porque é um Estado democrático. E uma democracia, nós temos plena liberdade de expressão. Não é atacar instituições, nem ofender, nem ameaçar. Mas é o único sistema ao qual nós temos plena liberdade. Então você tem aqui, ó, em história, vocês devem ter visto isso com muito detalhe, com o nosso professor Aderbal. Eu coloquei aqui os momentos de maior destaque em que houve a anulação, inclusive durante o regime militar, o habeas corpus, a pena de morte foi instituída em nosso país e foi decretado no governo de Médici, considerado o mais autoritário do regime militar, 180 dias de estado de sítio. O que é isso? Violação dos direitos e garantias individuais. E aí, o retorno à nossa cidadania virá da transição, porque os três primeiros presidentes do regime militar ficarão conhecidos pelo seu autoritarismo. O Castelo Branco, o Costa e Silva e o Médici. Serão chamados de falcões. Só que, a partir de 1975, nós vamos ter uma transição e um período atual chamado de redemocratização, que virá inicialmente no penúltimo governo militar do general Ernesto Geisel, quando ele propôs uma abertura lenta, gradual e segura, uma abertura política. Vai decretar o pacote de abril, fazendo algumas mudanças, como a extensão do mandato presidencial agora para 6 anos e a criação do senador biônico. Também irá decretar a Lei Falcão, proibindo campanha eleitoral em rádio e TV, uma vez que à época nós vamos ter o MDB, um partido de oposição à Arena, que vai crescer consideravelmente nas urnas. Então, para evitar que os candidatos a Senado não tivesse com a expressão a Arena, foi criado a ideia do senador biônico. Tá certo? Veio o último presidente, João Batista de Oliveira Figueiredo, que prometeu fazer desse país uma verdadeira democracia. Só lembrando a vocês, quando a questão lhe abordar a palavra período democrático, é o período da nossa história de 46 a 64. Na atualidade, nós vivemos a redemocratização ou nova república. Então eu coloquei aqui, ó, 1979 será decretado a lei de anistia ampla, geral e irrestrita, exceto para aquelas pessoas que cometeram assassinatos durante o regime. Então a lei estava protegendo tanto os civis que estavam em condição de exílio, como também os militares que estivessem envolvidos com problemas durante esse período da nossa história. Nós vamos ter o retorno ao pluripartidarismo. Novos partidos irão surgir
exceto o Partido Comunista, será mantido na ilegalidade. Então, diante desse cenário, das possibilidades de uma democracia plena, nós vamos ter o movimento das diretas já, que eu vou discutir com vocês em um outro momento, os chamados movimentos sociais, que é uma forma de exercício da cidadania, da democracia e a garantia dos nossos direitos. Nós vamos ter a emenda constitucional criada pelo deputado da época, Dante de Oliveira, que tentava fazer com que o povo voltasse a eleger o seu presidente. E aí, com a derrota da emenda, nós vamos ter a formação do colégio eleitoral, onde nós vamos ter a vitória em eleições indiretas do candidato a presidente, o senhor Tancredo Neves, que é considerado o presidente do Brasil, oficialmente falando, mas sequer ele foi empossado, porque ele veio a falecer antes da posse, tá bom? Gente, esse assunto ele é um pouco extenso, tá certo? E eu vou dar continuidade, tá certo? Em um outro momento, só com a resolução, comentado das questões dentro do modo de vocês, tá bom? Essa primeira parte é a parte teórica. Fiquem bem, se cuidem, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.